Em relação às pesquisas eleitorais, é sempre uma preocupação de qualquer democracia moderna, né, que as pesquisas eleitorais não influenciem o voto do eleitor. Então, nós já chegamos a momentos de liberdade plena das pesquisas eleitorais, chegamos em momento de proibições e restrições de datas, esse tipo de coisa. Então, as regras vigentes hoje tentam estabelecer um meio termo para que realmente não exista nenhum tipo de influência. Então, porque infelizmente, não é só aqui no Brasil não, em outros países também, infelizmente o eleitor às vezes se deixa influenciar por aquele que está ganhando. Então, imagina, eu não quero perder meu voto, então necessariamente eu quero votar naquele que está ganhando. E às vezes a pesquisa eleitoral, mesmo que ela siga as regras, tenha toda a divulgação de todas as exigências que a lei faz, às vezes ela pode refletir um determinado momento e um determinado espaço, não necessariamente a grande pesquisa que é o voto, né? A grande pesquisa, a grande decisão é a decisão do voto. Então, às vezes as pessoas se deixam influenciar indevidamente. Essa foi uma alteração bastante importante que a lei introduziu pela primeira vez na eleição, que vai valer, né, para a eleição 2016, que foi fazer, aliás, a lei já fazia a diferença entre enquete e pesquisa. Basicamente, a diferença é que a pesquisa tem dados técnicos, a pesquisa é baseada em conceitos científicos, matemáticos, então tem todo um critério para que aqueles resultados que a gente vê na televisão, inclusive margem de erro para mais, para menos, isso tudo tem uma explicação científica. A pesquisa é um verdadeiro dado científico. A enquete não. A enquete, ao contrário, não tem nenhum tipo de estatística, não tem nenhum tipo de matemática. Normalmente a pessoa fala, olha, eu vou votar no A, no B ou no C, sem que tenha nenhum tipo de amostragem por sexo, por idade, por, de repente, classe social, quem recebe mais, quem recebe menos. Tudo isso está contemplado na pesquisa, na enquete não. E a lei já permitia, porque a lei já fazia essa distinção, a lei já permitia que as enquetes fossem divulgadas desde que a fonte de divulgação fizesse e deixasse bem clara essa distinção. Olha, aqui é pesquisa, está registrada na Justiça Eleitoral com todos os dados que a lei exige. Quem pagou, quanto custou, quais são os dados técnicos, né, de amostragem. E quando não fosse o caso de enquete, é a mesma coisa. A fonte de informação, a fonte de divulgação tinha que dizer, olha, isso aqui é só uma enquete, não tem nenhum dado técnico, não tem nenhum dado científico. Mesmo que, né, nesse momento em que a lei eleitoral permitia a divulgação das duas espécies de verificação da opinião popular, tinha muita gente, isso o legislador ficou sensível, e a Justiça Eleitoral também, tinha muita gente que usava a enquete como se fosse pesquisa. Então eu vou fazer uma enquete no meu bairro, eu vou fazer uma enquete na minha cidade, se é eleição estadual, e aí talvez na minha cidade eu tenha uma aprovação maior, as pessoas gostem mais de mim, aí eu divulgava aquele dado de enquete como se fosse pesquisa, de alguma maneira enganando o eleitor. Então a Justiça Eleitoral reclamou disso e o legislador sensível acabou adotando essas vedações que vigem para essa eleição de 2016. Então agora enquete não pode mais, só pode pesquisa técnica, científica. E, inclusive, é bom deixar bem claro que as multas eleitorais, de todas as previsões que a lei tem para multas eleitorais, esta é a mais pesada, o valor é o mais alto para divulgação de pesquisa não registrada, ou agora a divulgação de enquete, que não é pesquisa, vai ser considerada como divulgação de pesquisa não registrada. Existem muitas empresas que fazem pesquisas no mercado, eu já atendi aqui, já vi mais ou menos como essas empresas trabalham, então elas oferecem para os seus clientes, para os clientes que, em potencial delas, elas oferecem, inclusive isso influencia no próprio preço que elas vão cobrar, uma amostragem maior, uma amostragem menor, elas oferecem o questionário, elas perguntam se o cliente delas querem fazer uma pesquisa com resposta voluntária ou uma resposta estimulada. Então, tudo isso dá para a gente dizer que é a gosto do freguês. O que significa que mesmo uma pesquisa também pode ser, eu posso usar a palavra manipulada ou direcionada, mas ela pode ser trabalhada para ter um resultado que agrade mais aquela pessoa que está pagando. Eu posso dizer, agora, lógico, os dados estatísticos são sempre os mesmos, né?
vai ter uma ponderação em relação a sexo, uma ponderação em relação à faixa de idade, mais jovens, pessoal que está no mercado de trabalho, pessoal mais velho, já aposentado, quem mora numa zona urbana mais adensada, no centro, quem mora na periferia, tudo isso essas empresas de pesquisa podem oferecer a gosto do freguês. Também é o seguinte, o próprio político que está interessado na pesquisa, ele não pode se auto-enganar. Quer dizer, não adianta eu comprar uma pesquisa feita no meu condomínio. Eu posso me surpreender as pessoas gostarem de mim bastante, ou posso me surpreender as pessoas não gostarem de mim. Então aí o resultado não vai ser um resultado que vai demonstrar a realidade em volta do condomínio. Vai demonstrar só aquilo que acontece no meu condomínio. Então o próprio candidato, o próprio político, também tem que tomar cuidado quando ele vai contratar para ele não se enganar, né, com o resultado daquela pesquisa. O que a lei fala em relação à boca de urna, e isso é bom que fique muito expresso, já faz tempo que é assim, a lei proíbe a boca de urna. Então, no dia da eleição, vou falar até mais devagar, para o pessoal compreender, no dia da eleição, fazer boca de urna é crime eleitoral. Quem for processado, eventualmente condenado, vai ter uma pena para cumprir. Então, isso não é brincadeira, vai ficar como um eleitor, um cidadão já sem aquela primariedade que todo mundo gosta de nunca ter cometido nenhum crime. Então, não é uma coisa simples. Em algum momento, a lei permitia fazer boca de urna a X metros de distância. Agora, e já faz tempo, não é mais assim. Simplesmente não pode. O que o eleitor pode, que a lei fala também de forma expressa, é uma demonstração silenciosa, uma manifestação silenciosa daquele eleitor individual. A lei é muito expressa, individual e silenciosa. Significa que se eu quiser no dia da eleição votar com a praguinha do meu candidato, se no meu carro que eu vou para a escola votar tem lá um adesivo do meu candidato, eu não preciso tirar isso. Afinal de contas, eu sou cidadão brasileiro e a Constituição permite esse tipo de manifestação de vontade do eleitor, do cidadão. O que não pode no dia da eleição é fazer, como diz, boca de urna, é fazer campanha. Então, aglomerados de pessoas, isso não pode. Carreata, passeata, distribuir papelzinho, nada. No dia da eleição não pode nada. Para permitir que o eleitor se dirija à urna eletrônica com a cabeça um pouco mais tranquila para decidir, já que o voto dele vai decidir os rumos, agora os rumos das cidades, e depois, daqui 2 anos, os rumos das cidades vão influenciar nos rumos dos estados e do próprio Brasil. Então, a lei quer que o eleitor vá para a urna tranquilo, sossegado, sem pressão, sem gente empurrando o papelzinho. E em relação à pesquisa da boca de urna, ela pode ser feita, ela vai ser feita ao longo, né, da votação, mas os resultados só podem ser divulgados depois de encerrada a votação. A votação se encerra às 5 horas, 17 horas. Então, depois das 5 horas, 17 horas, todos os meios de comunicação divulgam aquela chamada pesquisa de boca de urna, que é um pouco mais, mostra um pouco mais a realidade, porque aí pega o eleitor na hora que ele foi, a preferência na hora que ele votou. Né? Quem quiser, lógico, o voto é secreto, na hora que ele votou. O senhor votou no candidato A, votou no candidato B, então ela reflete um pouco mais a realidade, mas sempre tomando cuidado com a amostragem, com a idade do eleitor, senão a própria pesquisa de boca de urna acaba refletindo uma realidade que depois a urna, depois a apuração, não vai mostrar que ia acontecer. A divulgação de pesquisa sem a informação de todos os dados é mais ou menos como a divulgação de pesquisa, ou a lei entende que é a divulgação de pesquisa não registrada. Então, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, os jornais, as revistas, as televisões, as rádios, têm tomado cautela, isso a gente vê nos últimos anos, nas últimas eleições, têm tido toda a cautela para divulgar as pesquisas da forma correta. Então a gente acha chato, às vezes eu estou ouvindo a notícia no rádio, eu estou vendo a notícia na televisão, está lá, a pesquisa foi feita com tantos mil eleitores durante o dia tal, até o dia tal, com uma margem de erro para mais ou para menos. A gente acha às vezes que essa informação seria desnecessária para mim, enquanto cidadão, enquanto eleitor, que talvez sejam informações a mais, informações demais, né? Mas isso na prática, no dia a dia, se revelou justamente o contrário. Essas informações permitem que qualquer um
vá lá no site da Justiça Eleitoral e confira os dados. Porque, inclusive, se às vezes o locutor da matéria não fala o número do registro, ela aparece ali na imagem ou no rádio, ele fala o número, tem até o número do processo que foi registrado essa pesquisa, para qualquer um ir conferir. Então, é transparência na divulgação das pesquisas, é transparência no trabalho com essa informação. No rádio, televisão, jornais, revistas, sempre as informações exigidas são as mesmas. É que no jornal e na revista a gente vai estar lá a informação impressa e às vezes a gente não presta atenção. Acaba prestando mais atenção quando é rádio e televisão. Mas o próprio candidato, os próprios candidatos podem divulgar e divulgam nas suas campanhas. Lógico que quando o resultado da pesquisa é interessante para aquele determinado candidato, ele faz questão de divulgar. E aí ele tem que repetir as mesmas informações. Não há possibilidade de divulgação de pesquisa eleitoral sem que sejam divulgados juntamente aqueles dados mínimos, e mesmo o candidato. Mesmo que a pesquisa me interesse, vamos imaginar que eu estou em primeiro lugar na pesquisa, e aí vou para o segundo turno, não tem segundo turno, já vai ganhar a eleição direto, se a gente falar de eleição de prefeito, me interessa divulgar. Então eu vou dizer a fonte, a empresa que fez a pesquisa, onde ela está registrada. E por que é importante dizer o número do processo onde ela está registrada? Porque a lei não obriga a divulgação, por exemplo, de quem pagou, qual foi a empresa que contratou, que às vezes um contrata, o outro paga. Então, a lei eleitoral não exige a divulgação dessas informações quando vai passar para o eleitor o resultado. Mas essas informações estão lá no site da Justiça Eleitoral, porque para registrar a pesquisa elas são obrigatórias. Inclusive valor, que eu acho importante também o eleitor se interessar, saber quanto é que pagou a pesquisa. Uma pesquisa custou 10 mil reais ou uma pesquisa custou 500 mil reais? E depois esse valor tem que ser colocado, contabilizado nas despesas de campanha. Então é muito importante o eleitor acompanhar isso e essa informação está disponível através do número de registro da pesquisa. Já que televisão e rádio principalmente são concessões, né? Então a lei exige que vários candidatos sejam convidados para garantir algum tipo de isonomia. Então os candidatos podem dar entrevistas sim, desde que aquela emissora de rádio ou de televisão garanta um mínimo de participação de outros. Ou como fazem muitos, isso o telespectador com certeza vai se lembrar. Fazem muitas redes de rádio e televisão, convidam cada dia um. Para aproveitar talvez melhor o programa, então cada dia vai um determinado candidato, dá 10 ou 15 minutos de espaço para aquele candidato. Então é possível sim, e aí, como nós já estamos em período eleitoral, o candidato vai poder pedir voto. Vai dizer, olha, eu já fiz tal coisa assim no passado e quero refazer, quero fazer melhor, portanto eu preciso do seu voto. Ou se é o candidato novo, que nunca exerceu o cargo eletivo, vai dizer, olha, todos esses que já estão aí tentaram e não fizeram grandes coisas, eu quero fazer melhor, para isso eu preciso do seu voto. Então, eles podem pedir voto sim. Que curioso é lembrar que, lógico que numa eleição majoritária, às vezes a gente tem muitos candidatos e aí acaba sendo um desserviço para a informação à população, convidar dezenas de candidatos às vezes, né? Então, a televisão, a rádio, prefere convidar aqueles que estão na ponta das pesquisas. Convidam 3 ou convidam 4, os mais importantes. Mas para que os candidatos que estão mais abaixo na pesquisa não reclamem, a própria televisão e o rádio fazem acordo com essas campanhas, dizendo, olha, eu não vou te levar naquele programa de 10 ou 15 minutos, mas em compensação eu vou noticiar você ao longo do dia, na minha programação ao longo do dia, vou dar um fato e colocar você como destaque. Por quê? Para lembrar, são concessões às rádios e às televisões, e na hora que elas estão praticando jornalismo ou dando notícias, tem que ser notícias de interesse público. A população vai receber notícias e fatos importantes. Agora, é diferente eu ter notícias de 3 minutos de alguém que está em primeiro na pesquisa e alguém de 3 minutos que a gente nem sabe quem é. Tenho certeza que o eleitor nesse momento, se olhar lá na internet, ele não sabe que na cidade dele tem, às vezes, 5, 6, 8 candidatos, como tem nas cidades maiores, né? Ele vai conhecer os 3 ou 4 principais, mas os 2 ou 3 ali mais novos ou que entraram agora para a política, ele não vai conhecer. Então, às vezes, é injusto também para com a grande mídia exigir que essa grande mídia ocupe nos seus espaços jornalísticos o mesmo tempo. Olha, 5 minutos para cada um. Não dá. Porque se a gente está falando de interesse jornalístico, em relevância de fatos para a população, é lógico que os candidatos que estão na frente vão ter maior interesse, maior relevância do que quem está atrás, né?